Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está onde? Você está no Intensive, na disciplina Comunicação que Transforma. Eu sou Rondinelli Palhares e já faz 9 aulas que eu estou aqui dizendo para você vencer as suas batalhas emocionais / espirituais, para você ter uma comunicação que transforma. Como eu já falei para vocês sobre os meus desejos, as minhas expectativas, que você tenha aproveitado muito daquilo que eu falei nas aulas passadas, para que você possa usufruir da melhor forma daquilo que Deus tem colocado na sua vida para comunicar e transformar as pessoas, seja tecnicamente, seja espiritualmente, seja na sua experiência de vida, seja como for, seja para quem for, que você seja voz, que a sua voz tenha vez para a glória de Deus. Desejo muito que você tenha feito todas as atividades, todas as reflexões, tudo que foi escrito, tenha se desafiado, tenha enfrentado, tenha feito o que é difícil, tenha começado, que você já esteja em um outro patamar de comunicação, um outro patamar de estrutura emocional para fazer aquilo que eu acredito que você deve fazer, que é comunicar para transformar as outras pessoas. Nós estamos na aula 10, e essa aula é uma aula cheia de nuances sobre habilidades, sobre técnicas de comunicação, para que você possa, enfim, se conectar com as pessoas. Isso me entusiasma bastante. Antes de dizer o tema da aula 10, eu quero lembrar a você qual o verdadeiro objetivo da comunicação. A comunicação, ela tem o objetivo de gerar nas pessoas um entendimento ou gerar nas pessoas um movimento. Eu costumo dizer que a comunicação é uma venda sempre que eu estou me comunicando, mesmo não tendo um produto ou um serviço, quando eu quero que alguém entenda, como eu quero que a pessoa haja, eu estou vendendo uma ideia. E a pessoa que está ouvindo, ela só vai comprar essa minha ideia se eu gerar uma conexão com ela. Todos se comunicam, mas poucos se conectam. O que eu vou passar a lhe dizer agora são características de uma boa comunicação que faz com que as pessoas se conectem e se desconectem com você. Antes de começar a falar sobre essas características que conectam as pessoas através da sua comunicação, eu quero que você prepare, se não tiver preparado ainda, papel e caneta, para você assistir esse vídeo do Will Stephan e anotar quais são as melhores características que você observa nele enquanto ele comunica. Assiste aí esse vídeo. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great, I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. And you guys are going to make an awe sound. It's true, it really happened. And now I'm going to bring it to a broader point. I'm going to reel you back in. I'm going to make it intellectual.
I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life, when in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening right now. The number of talks that I'm giving is 1. Interesting facts imparted thus far in said talk, well, that's going to be a 0. My height in inches is 70.5. Note the 0.5 there. 2 times 6 equals 12. And then interestingly enough, 6 times 2 also equals 12. That's math. 352 is a 3-digit number. 1, 2, 3, 4, 5. And then almost immediately following that, we get 6, 7, 8, 9, 10. Now, to add more filler here, I'm going to give you a couple more numbers to consider. 18, 237, 5,601, 2.6 million, 4, 24, staggering. These are real numbers, all of them. And to follow that up, let's take a look at some graphs. Now, if you take a look at this pie chart, what you're going to see is that the majority far exceeds the minority. Everybody see that? Cool, isn't it? And let's take a look at this bar graph because it shows similarly irrelevant data. Now, I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, huh, okay, this guy knows what he's talking about. But I don't. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm going to see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos. I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now, as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip, trip, my dog Skip. Rip it and dip it, Richard. I'm an itty-bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning, and I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. Eu acredito que você assistiu o vídeo e que você anotou tudo o que era possível. Mas eu quero te pedir algo. Volta, assiste de novo e anota mais uma vez aquilo que você vai observar como sendo uma boa característica de um comunicador. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart.
nothing inspirational, nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? OK, great. I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. And you guys are going to make an awe sound. It's true. It really happened. And now I'm going to bring it to a broader point. I'm going to reel you back in. I'm going to make it intellectual. I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life, when in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening right now. The number of talks that I'm giving is 1. Interesting facts imparted thus far in said talk, well, that's going to be a 0. My height in inches is 70.5. Note the 0.5 there. 2 times 6 equals 12. And then interestingly enough, 6 times 2 also equals 12. That's math. 352 is a 3-digit number. 1, 2, 3, 4, 5. And then almost immediately following that, we get 6, 7, 8, 9, 10. Now, to add more filler here, I'm going to give you a couple more numbers to consider. 18, 237, 5,601, 2.6 million, 4, 24, staggering. These are real numbers, all of them. And to follow that up, let's take a look at some graphs. Now, if you take a look at this pie chart, what you're going to see is that the majority far exceeds the minority. Everybody see that? Cool, isn't it? And let's take a look at this bar graph because it shows similarly irrelevant data. Now, I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, okay, this guy knows what he's talking about. But I don't. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm going to see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos. I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now, as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip, trip, my dog Skip. Rip it and dip it, Richard. I'm an itty-bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning.
And I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. Pronto. Agora eu vou passar a discorrer de algumas dessas características observadas no Will Stephan e de outras características que não ficaram tão evidentes, mas que são importantes para você aprender a se conectar com as pessoas. Está preparado? Mesmo papel, mesma caneta na mão. A partir de agora eu vou falar sobre 22 características de um excelente comunicador, de uma comunicação que transforma através de uma conexão estabelecida com as pessoas. Para não ficar tão extensa, eu vou dividir essas aulas em 2 blocos. Na aula 10 eu vou falar os 11 primeiros e na aula 12 eu falo dos 11 últimos. Preste atenção que isso vai ser importante para você. As características que eu vou compartilhar contigo, elas não são em ordem de importância, elas são em ordem alfabética. E outra coisa, nem todas são regras, a maioria são direcionamentos de como você vai se comportar. Lembrando que, para se conectar com as pessoas. Então, fica comigo, porque o que eu vou falar agora diz respeito a se conectar ou se desconectar com as pessoas. Respira fundo, bora começar. A primeira boa característica, por favor, não pela ordem de importância, mas pela ordem alfabética, que um comunicador tem que ter é uma apresentação de acordo com o público que ele está falando. Aqui eu vou dar o melhor de mim para tentar abranger todas as áreas da comunicação. O vídeo, o presencial, o individual, depois eu vou falar isso de maneira mais específica, mas por hora eu quero que você foque na apresentação. Se você vai gravar um vídeo, muitas vezes você não vai ter tempo de se apresentar. Então, fala primeiro do que você quer falar e depois as pessoas vão te procurar, porque lá no vídeo deve ter o teu nome, deve ter a tua rede social. Não se importa com isso nesse momento. Para esse momento, eu quero que você atente para como se apresentar quando você vai dar uma palestra, como você vai dar uma aula. Foque em 2 coisas. Na apresentação, você precisa dar ênfase a quem você é e ao conteúdo que você vai falar. Vamos voltar para a palestra do Will Stephan. Ele não disse o nome dele, porque ele estava no TED Talks. No TED Talks, antes de ele entrar, alguém já falou o nome dele. E quando ele entra, o nome dele aparece no telão. Isso desfaz a necessidade de ele chegar e dizer: olá, eu sou o Will Stephan. Então, ele não se apresentou porque ele já tinha sido apresentado. Entretanto, você vai observar que ele apresentou o conteúdo que ele ia falar. Quando ele chegou, ele disse que ia falar nada. Exatamente isso. O conteúdo dele era falar nada. E ele passou um pouco mais de 5 minutos falando nada. As pessoas talvez tenham ficado curiosas naquele momento, mas depois entenderam realmente que era a dinâmica da palestra dele falar coisa com coisa. É importante sempre que você for falar, dizer quem você é e dizer o que você veio fazer. Foca em uma informação. O que você veio fazer é o seu objetivo com aquela audiência, com aquela fala. Quando eu cheguei aqui, eu disse para você que eu estava na disciplina Comunicação que Transforma e que o meu objetivo, após você terminar essa disciplina, era que você ia ter uma comunicação que ia transformar as pessoas. Tudo que eu estou falando para você está sustentado no meu objetivo. Então, eu sou o Rondinelli, esse é o conteúdo que eu vou dar. Alguns detalhes que eu quero que você observe. Primeiro detalhe, não faça isso. Para quem não me conhece, o meu nome é Rondinelli. E para quem te conhece, você mudou de nome? Isso é um vício de linguagem que as pessoas pensam que é bonito. Isso é uma frase automática. O que é um negócio automático? Que sai
sem querer. E já já nós vamos falar mais sobre isso também. Então, o meu nome é Rondinelli. Olha que coisa interessante. Quem te conhece e quem não te conhece acabaram de lembrar ou de saber que o seu nome é Rondinelli. Outra coisa importante para você atentar numa apresentação: currículo. Tem gente que se apresenta e diz assim: olha, meu nome é Rondinelli, eu estudei mecânica industrial, eu cursei direito, eu fiz uma especialização em psicologia positiva aplicada ao coach, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fala do seu currículo e coloca no telão o seu currículo como se fosse uma grande vantagem. Isso só é uma grande vantagem se você vai se apresentar para pessoas da área. Suponhamos que você seja um gerente do setor de limpeza de uma empresa. Então, você vai falar para todos os SGs dessa empresa. Você vai chegar e vai dizer: olha, meu currículo é esse, eu estudei isso, eu faço isso. Porque você vai crescer a sua autoridade para aquelas pessoas. Agora, suponhamos que você esteja falando para um grupo diverso. E você aí estudou direito, se especializou em não sei o quê, aí você vai chegar para as pessoas: olha, o meu nome é Rondinelli, eu estudei direito, eu sou especialista em direito previdenciário, e aqui na sua plateia tem pessoas que não estudaram. Tem pessoas que não estão entendendo o que você está dizendo e que não estão nem vendo, não estão nem preocupados com o que você estudou, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Então, não fale do seu currículo a menos que você esteja em um ambiente que requeira de você que você se apresente para você ter uma autoridade. Se o ambiente é diverso, a tua apresentação ela vai ter que ser a mais próxima possível das pessoas. Se você vai falar para dentista, você diz: olha, meu nome é Rondinelli, eu sou casado com a Denise, eu tenho 2 filhas e eu tenho medo de dentista. Se você for falar para pastores, olha, meu nome é Rondinelli, eu sou casado, eu tenho 2 filhas e Jesus transformou a minha vida. Se você vai falar para ovelhas, a mesma coisa. Se você vai falar para serviços gerais, se apresente de uma forma que vai conectar aquelas pessoas a você. Lembra disso, você quer gerar uma ação, você quer gerar um entendimento. As pessoas precisam se conectar com você. E uma das ferramentas melhores de conexão é elas identificarem que vocês se identificam. Já já eu volto a falar mais sobre isso. A segunda boa característica de um comunicador é a conclusão. Veja, eu me apresentei, falei do meu conteúdo e é importante que eu, ao finalizar a apresentação, eu consolide aquilo que eu falei no começo. Mais uma vez, me inspirando na palestra do Will Stephen, eu quero te lembrar que ele concluiu dizendo que eu cheguei aqui para falar nada. Eu terminei e eu continuo sem falar nada. O que ele está dizendo? Eu vim falar e eu entreguei aquilo que eu ia falar. No ambiente de igreja, o que a gente faz? Começa orando. Jesus, que haja transformação, que haja ministração da tua palavra. Como é que a gente conclui? Dizendo assim: agora você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Então, primeiro, apresentação. Segundo, conclusão. É importante que você conclua para a pessoa saber qual é a mensagem que você está passando. Porque entre a introdução e a conclusão tem o desenvolvimento. E se esse desenvolvimento não for bem elaborado, a pessoa vai se perder no caminho. Por isso que às vezes a conclusão ela vai arrematar aquilo que você falou, mesmo que as pessoas não entendam. Entretanto, eu quero te dizer que elas vão entender, porque mais adiante, nas próximas aulas, você vai aprender a como elaborar uma palestra, como elaborar um curso, como elaborar uma pregação. Então, a terceira característica de um bom comunicador é a contextualização.
Eu já falei mais ou menos isso na apresentação. Eu vou só reforçar o entendimento colocando isso no lugar certo. Quando eu vou falar para alguém, é mais fácil essas pessoas se conectarem comigo se eu demonstrar que eu sei, ou que eu pesquisei, ou que eu me interessei em saber alguma coisa da vida dessas pessoas. Para dar esse exemplo de contextualização, de conexão, de identificação, o nosso pastor Natan Zortea traduziu um dos preletores que esteve na nossa igreja em determinada ocasião. Presta atenção aí no vídeo como é que ele chega. It's my first time in Brazil, É a minha primeira vez no Brasil and I love it. e eu amo. You know, in Sweden, Lá na Suécia, everybody loves Brazil todo mundo ama o Brasil, because we love your football. porque a gente ama futebol. When I grew up, Quando eu estava crescendo, all the best footballers, todos os melhores jogadores, they were from Brazil. eles vinham do Brasil. I remember the World Cup 86. Ele lembra da Copa do Mundo em 86. Careca, Careca, Zico, Falcao, Sócrates. you too young. Eu sou muito novo. You don't remember it. Eu não lembro nada disso. Yeah. But then in 94, you guys beat us in the semifinal. Mas em 94 vocês ganharam da gente na semifinal. Not so good. Isso não foi muito bom pra gente. But we still love you. Mas a gente ainda ama vocês. Perceba que ele está em uma igreja brasileira, portanto, ele está falando para brasileiros. E verdade seja dita, nem é todo mundo que gosta de futebol. Só que lá fora, nós somos conhecidos como o país do futebol. Como é que o preletor ele se conecta com os brasileiros? Falando do futebol. Repito, nem todo mundo gosta de futebol, mas ele foi perspicaz em estabelecer uma conexão, uma empatia com o público. Quando o público entende que ele se esforçou para falar a linguagem, que ele se empenhou para entendê-los, ele vai se conectar, ele vai dar mais ouvido às pessoas. Recentemente, tem um voluntário nosso da igreja que foi dar uma palestra para centenas de músicos do Rio de Janeiro. Mas escute como foi esse contexto. Uma associação no Rio de Janeiro estava querendo mudar a forma com que alguns músicos trabalhavam na orla da cidade. Para isso, algumas coisas seriam proibidas. E aí, esse rapaz aqui da igreja foi lá no Rio de Janeiro, ofereceu uma solução para que as partes se conectassem e tudo desse certo, fechando um acordo. O que eles não sabiam era que as pessoas que estavam querendo proibir os músicos de fazerem certas coisas estavam preocupadas com a reação do público ao ouvir o que eles tinham para dizer. E aí convidaram esse nosso amigo, esse voluntário aqui da igreja, para dar essa palestra nesse determinado local para músicos. Diante dessa preocupação, aconteceu algo que eles nem esperavam, ou que eles nem imaginavam. O nosso voluntário também era músico. E quando ele começou a falar das dores dos músicos, por experiência própria. À medida que ele ia falando, as pessoas começaram a rir, as pessoas começaram a aplaudir, as pessoas começaram a se conectar com ele, quando ele arrematou a ideia que solucionaria a questão, tanto para os músicos quanto para a associação. Os músicos aprovaram. Por quê? Porque ele se conectou através de uma contextualização. Eu vou te dar outro exemplo só para você entender mais isso. Um outro exemplo de contextualização, para enriquecer ainda mais essa aula, é da minha própria vida. Há algum tempo eu fui dar uma palestra em Natal para pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E sabendo que eu preciso estabelecer uma conexão através de uma contextualização do ambiente, eu cheguei logo dizendo para as pessoas que eu tinha muito orgulho de ser potiguar.
E aí eu falei do bairro que eu nasci, do bairro que eu morei, eu falei da minha alegria, eu falei que eu gosto de camarão, eu falei dos restaurantes. E ali naqueles primeiros minutos de palestra, as pessoas já estavam olhando para mim e estavam sorrindo. Então, um bom comunicador, ele contextualiza. Contextualizar é você trazer alguma experiência sua para se conectar com a experiência da plateia. Tem um outro exemplo de contextualização, é quando você dá uma palestra com outros palestrantes também. Aqui na igreja, por exemplo, às vezes nós temos pregações com blocos de 7 minutos. São vários pastores, vários pregadores. Contextualizar também é eu citar uma palestra anterior para poder valorizar para as pessoas que eu estou entendendo o que está acontecendo e que eu continuo dentro do mesmo raciocínio. Um bom comunicador, portanto, aprende a contextualizar. A quarta característica de um bom comunicador é conversar com a plateia. Isso gera um ambiente mais próximo. Isso pode acontecer tanto se você estiver falando para pouca gente, quanto se você estiver falando para muita gente. A diferença vai ser que, se você estiver falando para pouca gente, você pode falar de maneira mais íntima, de maneira mais pontual. Você pode até chamar o nome das pessoas. Mas se você estiver falando para muita gente, como é que você conversa com a plateia? Por exemplo, levante a mão quem já fez isso. Levante a mão quem já fez aquilo. Ou então, repita tal frase que eu quero que você fixe essa frase. Cuidado com isso, para também você não fazer no automático. A comunicação automática, ela não funciona. Repita a palavra poço, a pessoa poço. Não, você tem que falar intencionalmente. Eu quero que você diga poço, para fixar a palavra poço. Imagine o poço. Então você vai falando com as pessoas. Às vezes, dependendo da quantidade de horas que você investir na tua palestra, no teu treinamento, é importante você pedir para ficar de pé, pedir para se espreguiçar, dependendo, como eu falei, da quantidade de horas que isso vai durar, é importante que você também gere um movimento nas pessoas. Então converse com a plateia, interaja com a plateia. Peça para eles se movimentarem e conversarem com você. Isso vai gerar conexão. Agora eu vou dar uma dica pessoal, um direcionamento. Para com esse negócio de dizer assim, olha para quem está do seu lado e diz, você é maravilhoso. Para com esse negócio de dizer, agora olha para o outro lado e diz, você é bonito. Gente, isso desconecta as pessoas. Tem gente que não gosta de fazer isso. E se o objetivo é conectar, eu tenho que fazer de tudo para não desconectar. Rondinelli, mas você disse lá atrás que eu não vou agradar a todo mundo. Não vai, mas eu estou falando de coisas que não dependem de você. E essa falação depende de você. Então me diz uma coisa, qual é a diferença que vai fazer se a pessoa não falar para quem está do lado? Então está todo mundo aqui escutando, ó. Está todo mundo escutando, lindamente me escutando. Está todo mundo conectado, porque eu já segui alguns direcionamentos. Está tudo bem. Agora, se eu digo, fale com quem está do seu lado e a pessoa não gosta, eu desconectei. Então, na possibilidade de eu perder, é melhor eu continuar ganhando e continuar conectado. Uma outra coisa que você precisa saber, que é uma característica de um bom comunicador, é o ritmo da voz e, consequentemente, a dicção. Falar rápido não significa ter uma dicção ruim. Tem muita gente que fala muito rápido e tem uma dicção extremamente compreensível. O orador precisa utilizar as palavras com clareza, nem tão rápido, nem tão devagar, o suficiente para ser bem compreendido. Você já ouviu aquele áudio de pessoas que são cacofônicos, juntam uma palavra com a outra, que você nem entende o que ela diz? Na atualidade, inclusive, o próprio aplicativo de mensagens transcreve os áudios das pessoas. Perceba que muitas palavras não são transcritas por conta da dificuldade
da dicção e do ritmo da voz das pessoas. Inclusive, lá no começo de tudo, eu falei que você precisa treinar. E uma das formas de você treinar dicção é você gravar áudios articulando a sua boca. Entende isso? Movimentar os músculos do seu rosto em função do movimento da boca faz com que as pessoas te compreendam melhor. Dessa forma, você pode até aumentar a velocidade da sua fala, só que você está falando rápido, articulando a sua boca, vai facilitar o entendimento das outras pessoas. O que reforça aquilo que eu falei, que não necessariamente ter uma dicção boa é falar devagar. Eu, Rondinelli, intencionalmente falo devagar, articulo bem a boca para que a minha dicção seja compreendida. Você deve até ter prestado atenção que em alguns momentos eu falo ainda mais devagar para que a compreensão seja melhor. Ensaie a sua dicção e o ritmo que você vai falar. Por que eu devo me importar com o ritmo? Porque em determinados lugares você tem tempo. Eu tenho clientes que prestam contas comigo em um vídeo de apenas 1 minuto. Então, em 1 minuto, eu preciso falar muita coisa, eu preciso falar muito rápido nesse tempo para que eu possa ser claramente compreendido, para que eu possa dar uma contrapartida para o meu cliente. Às vezes você precisa falar rápido, às vezes você precisa falar devagar. Ensaie o ritmo da voz, gravando áudios, vendo a transcrição, para você poder melhorar naquilo que você precisa melhorar, evitando cacofonia. Uma sexta característica de um bom comunicador se chama disruptibilidade ou ser disruptivo. Ser disruptivo significa interromper o segmento normal de um processo. Convém que quem está falando tenta extrair daquele contexto algo que ninguém percebeu. Sabe aquele filme que você assiste, mas você está tão acostumado a assistir aquele filme, aquele tipo de filme, que você sabe exatamente como é que ele vai terminar? Pois é, disruptibilidade ou ser disruptivo é ir para um lugar diferente daquele. Essa característica não é para todo mundo. Essa característica você tem que estudar muito sobre criatividade ou tem que ter a graça dada por Deus da criatividade na sua vida. É você olhar um texto, olhar uma foto, olhar uma história e extrair daquela história aquilo que ninguém está vendo. Se você conseguir fazer isso, parabéns. Eu quero dizer que é também uma característica que pode ser adquirida. Obviamente, você vai ter que precisar estudar um pouco mais. E eu te digo com liberdade, hoje o ChatGPT pode te ajudar muito a fazer isso, às vezes de uma maneira fácil, às vezes de uma maneira não tão fácil, às vezes de uma forma aplicável, às vezes de uma forma louca. Então você pode falar de um contexto e perguntar para o ChatGPT, olha, eu gostaria de ser disruptivo, oferecendo um elemento criativo para que as pessoas possam compreender melhor aquilo que eu falei. De repente, é uma ideia, tá? Você vê se adequa. Quando você tem isso na sua vida, vai funcionar de maneira mais natural e vai conectar mais as pessoas. Esse negócio de ser disruptivo é fazer o pessoal olhar para você e dizer assim, caramba, eu não tinha pensado nisso, não é qualquer um que consegue fazer isso, mas com treino você consegue também. Como tudo na vida, é uma competência adquirida. A sétima característica é uma das principais e esse aqui não é um direcionamento. Isso é uma regra. Você precisa ter domínio do conteúdo. Você precisa saber o que você está falando. Por isso, eu passei grande parte das outras aulas dizendo, seja a sua história, seja alguma competência técnica que você domina, seja sua experiência. Dica do Rondinelli, não aceite falar daquilo que você não sabe. Se lhe derem um tema para você falar, faça-se uma pergunta. Eu tenho experiência com isso? Uma vez, recentemente, me chamaram para dar uma palestra sobre maturidade.
Maturidade é uma palavra ampla e uma palavra extremamente abstrata. E eu não sou um estudioso de maturidade, eu não sou especialista em maturidade. Qual foi a pergunta que eu me fiz? Eu amadureci? Se eu amadureci, eu tenho uma história. Essa história pode ser compartilhada. E ninguém sabe mais da minha história do que eu. Portanto, eu domino esse conteúdo. Aí entra na parte da pregação. Eu estou falando para cristãos. Tem muita gente que não quer pregar. Escute essa, Intensive, preste atenção em mim, respira fundo. Tem muita gente que não quer pregar porque diz assim: ah, mas eu não conheço a Bíblia. Ah, mas eu não sei. Ei, nem todo mundo conhece a Bíblia toda. A Bíblia é um livro com 66 outros livros dentro dele. Não dá para saber de tudo, não dá para lembrar de tudo, não dá para ter todos os detalhes. Você não está pregando para teólogos, você está pregando para quem precisa de Jesus. E se você teve uma experiência com Jesus, você domina esse conteúdo. Eu não estou dizendo para você não estudar a Bíblia, inclusive você está aqui para isso também. Mas domine o conteúdo, isso vai te levar a um outro patamar de conexão, sabe por quê? Porque quando você fala daquilo que você sabe, você passa confiança, você passa segurança. E a confiança é o maior fator de conexão dentro do ambiente de uma comunicação que transforma. Portanto, se você não entende de vendas, se você não teve uma experiência com vendas, não fale sobre isso. Agora, se você teve, você pode falar. Há alguns anos, eu fui convidado para dar uma palestra sobre pós-vendas. E eu confesso para você, venda não é a minha praia. A minha praia é se conectar com as pessoas, é passar ideias, é gerar conexão, como eu falei. Mas eu fui falar sobre pós-vendas. Eu não fui atrás do conteúdo do pós-vendas. Eu fui atrás da seguinte pergunta: eu tenho experiência com pós-vendas? Se eu tenho, então eu posso falar em qualquer tempo, em qualquer momento. Se você quer comunicar para as pessoas e gerar uma transformação, fale daquilo que você sabe. Isso vai te dar uma vantagem imensa diante de todas as outras pessoas que você pode se comparar, mas eu acredito que você já passou dessa fase. Oitava característica de um bom comunicador: gestos e movimentos. Articular com os braços demonstra que o orador está à vontade com o conteúdo que está passando. Os gestos devem acompanhar a fala. Esse é o gatilho certo de conexão. Movimentos e gestos repetitivos desconectam as pessoas porque vão fazer com que elas deem mais atenção a como você está se movendo do que naquilo que você está falando. Você percebeu que intencionalmente eu comecei a me movimentar mais a partir do momento que eu entrei na parte técnica. Quando eu estava falando na parte emocional do conteúdo, eu passei a maior parte do tempo parado. Por quê? Porque eu queria que você desse atenção a mim. Agora eu preciso que você dê atenção ao conjunto da obra. O meu pé vai para frente, o meu pé vai para trás, eu fico parado e eu tenho total controle. Olha a coreografia, total controle dos meus movimentos. Porque quando eu quiser, eu ando para o lado de cá, e se eu não quiser, eu ando para o lado de cá. Ou melhor dizendo, se eu não quiser andar para o lado de cá, eu ando para o lado de cá. O palco é grande, tem momentos que eu vou precisar vir aqui para frente, outros momentos eu vou precisar ficar parado. Não se movimenta excessivamente, não tenha gestos compulsivos, repetitivos, isso desconcentra as pessoas. Na pior das hipóteses, faz o seguinte: põe a mão no bolso. Se você falar articulando, se você tiver um olhar certeiro, a tua mão no bolso não é sinônimo de insegurança, é sinônimo de conforto. Quando você põe a mão no bolso, mexe as pernas e
encolhe o seu corpo, a sua expressão, aí sim você vai demonstrar insegurança. Agora, se você ficar assim, você não demonstra insegurança. Cuidado com o palco quente. Tem gente que vai falar, aí fica assim, vai para frente, vai para trás, descontroladamente. Ou então fica mexendo os pés, ou então faz só esse movimento aqui, vai e vem, vai e vem. Ei, Intensifio, quero te dizer uma coisa, depois dessa aula, a sua vida de telespectador, ou melhor dizendo, a sua vida de audiência jamais vai ser a mesma, porque você vai perceber quando a pessoa está insegura ou quando ela está segura. Se você não consegue falar parado, faz assim, coloca uma barreira de 4 cadeiras entre você e fala, ensaia o teu discurso, porque assim você não leva insegurança para as pessoas. Portanto, faça uma coreografia. Uma hora você vai para lá, a outra hora você vem para cá. Você pode olhar para cima, você pode olhar para baixo e evitar que os teus gestos sejam repetitivos. 9ª característica, o bom humor. O bom humor sempre vai conectar a plateia contigo. Só tem um detalhe, para fazer humor, você precisa ter um time. Não se apegue a isso, isso não é uma regra, é um direcionamento. Se você avaliar a sua história, você vai perceber que em alguns momentos da sua história, a própria história é uma piada e as pessoas vão se identificar com você. Agora, tentar encaixar humor sem você ter senso de humor é perda de tempo. Agora, se você tem, pode aproveitar. Há uma máxima aí na comunicação que diz assim, as pessoas jamais vão esquecer como se sentiram na sua palestra. Na verdade, a frase é assim, as pessoas podem até esquecer o que você disse, mas elas jamais vão esquecer o que você as fez sentir. E rir é sempre um bom remédio. 10ª característica é um momento surpreendente. Se você puder usar aquela questão da disruptibilidade, aquilo por si só surpreende. É uma atitude ou um elemento na apresentação que vai ilustrar melhor aquilo que você está falando, que ninguém estava esperando por isso. Deixa eu só colocar as coisas no lugar aqui. Ser disruptivo está mais relacionado ao conteúdo, a sair do óbvio, do que o elemento criativo. Eu até falei lá na disruptibilidade que você usasse o ChatGPT, mas é isso aqui no momento surpreendente. É um elemento criativo, um elemento material que vai fazer as pessoas entenderem melhor aquilo que você disse. 11º ponto, 11ª característica de um bom comunicador é o objetivo. É conveniente que, sempre ao iniciar uma apresentação, o orador diga para que ele veio. Quando eu estava falando da apresentação, eu já falei sobre isso. Eu quero só dar ênfase ao seguinte fato. Quando eu chego, digo quem eu sou e o que eu vim fazer, eu já coloco a expectativa das pessoas naquilo que elas vão receber e eu também coloco em mim um direcionamento daquilo que eu estou fazendo. Portanto, quando eu digo qual é o meu objetivo, todo o desenvolvimento da minha palestra e a conclusão, ela tem que culminar naquilo que eu falei do começo. Lembra da história da oração? A oração, no começo de uma pregação, não é só uma conversa com Deus, mas também é uma forma de deixar as pessoas entenderem qual é o teu objetivo na pregação. Jesus, que haja transformação nesse culto. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas foram as 11 primeiras boas características de um comunicador que transforma, de alguém que consegue se conectar com a plateia. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Espero que você treine bastante, porque só o treino vai te fazer melhor nessa área. Eu te vejo na 11ª aula.